Quero que vocês, eu sei que vocês acompanharam comigo e pediram, por isso vejam só. Meu nome é Vera e hoje eu vou contar a minha história. Eu nunca conheci o meu pai e a minha mãe, que sempre foi a minha heroína, sempre cuidou de mim e do meu irmão, nunca tocava nesse assunto. Ela não gostava de falar e dizia que fazia isso para o nosso bem, pois o nosso pai não prestava e ela sofreu muito quando tudo aconteceu. Mas o que realmente aconteceu? Eu e o meu irmão tínhamos muita curiosidade, afinal, era uma parte da nossa história, da nossa vida, que estava sendo camuflada. Mas eu respeitava a decisão da minha mãe, e ao contrário do Léo, que sempre foi muito revoltado por causa disso. Ele sempre dava um jeito de jogar isso na cara da minha mãe. Um menino que sempre teve de tudo, a minha mãe sempre foi louca por ele era o grande xodó dela. Em casa nós vivíamos confortavelmente. A minha mãe sempre dizia que ela não conseguia guardar dinheiro. Apesar de ter um bom salário, ela não conseguia poupar. Os gastos eram imensos. O aluguel da nossa casa, a escola do meu irmão, a minha faculdade, a prestação do carro. Ela nunca deixou faltar nada e eu sempre admirei a garra que ela tinha de lutar. A minha mãe era uma mulher que conseguiu tudo sozinha. Com 2 filhos pequenos, ela não tinha ninguém para ajudá-la. Ela sempre foi muito carinhosa e presente. Eu me lembro como ela estava feliz naquela noite em que ela decidiu sair. Geralmente, quem saía éramos nós, eu e o meu irmão. Mas ela estava toda feliz, pois ia numa festa. Nós ficamos em casa e ela disse que não precisávamos esperar, pois ela certamente chegaria bem tarde. Quando o telefone tocou às 5 da manhã, eu estava num sono profundo e acordei assustada. Quando perguntaram se era da casa da Dona Maria Lúcia, o meu coração gelou. E foi assim que eu tive a notícia mais triste da minha vida, que acabou com tudo que eu acreditava até então. A minha mãe havia sofrido um acidente fatal. Ela até foi levada para o hospital, mas morreu antes de chegar lá. Eu não queria acreditar. O meu irmão acordou e ele falou no telefone. Foi como se de repente eu tivesse ficado cega, pois eu não conseguia ver mais nada na minha frente. Dois meses depois do enterro da minha mãe, a realidade insistia em me tirar da tristeza e da depressão que se abateu sobre mim. Tivemos que entrar em casa e lidar com uma realidade bem diferente. Sem a minha mãe, eu me sentia sozinha no mundo e, de fato, eu estava. A minha avó nunca foi uma referência para mim e para o meu irmão. A minha mãe e ela nunca se entenderam e fomos criados afastados. Quando toda essa tragédia se abateu sobre nós, fragilizada como eu estava, era natural esperar que minha avó tomasse a frente da situação e que nos amparasse. E foi o que ela fez, mas não fez de bom grado. A minha avó sempre foi uma pessoa muito rígida, amargurada e ressentida com a vida. Ela nunca esteve do lado da minha mãe e sempre a colocou para baixo. Agora ela era a única pessoa que nós tínhamos nesse mundo. Agora eu e o meu irmão não tínhamos mais ninguém. E ela nos acolheu em sua casa, mas deixou bem claro que quem daria as cartas era ela. Se nós íamos morar na casa dela, deveríamos seguir as regras à risca. Fiquei arrasada. Eu pensava todos os dias na minha mãe. Ela era a figura central na minha vida, o meu modelo de conduta, a minha base de sustentação. Eu queria poder ter independência financeira e ir embora daquela casa. Eu queria ajudar o meu irmão, mas o Léo colocou na cabeça que a gente deveria procurar o nosso pai. E eu achava que essa ideia não tinha nada a ver. Se a nossa mãe não quis que a gente conhecesse o nosso pai, ela tinha suas razões. Essa sempre foi a principal revolta do meu irmão. E o Léo achava que o nosso pai poderia nos salvar. Eu
sei que para me adequar à nova realidade, eu larguei a faculdade, arrumei um trabalho. Eu não teria dinheiro mesmo para continuar estudando e a minha avó jogava na nossa cara tudo que ela nos dava. Os meus amigos se afastaram e eu não fiz muita questão de ir atrás, pois no fundo eu estava me sentindo tão sufocada, tão triste, tão sozinha, que nem o meu irmão podia me compreender. Eu fui trabalhar muito também por causa do Léo. Ele brigava o dia inteiro com a minha avó e dizia que precisava de dinheiro. Todos os dias ele me pedia algum trocado e quando eu tinha eu dava. Eu me culpava, achava que eu deveria ajudar, mas quando ele começava com aquela história do nosso pai, aí eu perdi o gosto por tudo. Nessa época eu não desconfiava que o Léo andava aprontando, pois eu passei muito tempo sem notar nada. Mas hoje eu acho que ele dava pistas e no fundo era eu quem não queria ver. O Léo começou a ficar cada dia mais revoltado e ele teve que mudar de escola, afinal não podíamos pagar a escola que ele frequentava. Enquanto eu estava fazendo das tripas coração para sair de toda aquela situação, ele começou a andar com um povo estranho e passou a usar drogas. Eu passava o dia inteiro trabalhando e quando chegava em casa ele nunca estava. A vida dele era me pedir dinheiro e sair para as ruas para fazer sabe lá o quê. Eu acabei me afastando porque eu estava fazendo o máximo que eu podia por ele. Ele não tinha nenhum reconhecimento pelo esforço que eu fazia. Minha avó não tinha nada que se esperava de uma avó. Ela era uma carrasca. No dia em que eu recebia, eu dava metade do meu salário para ela. Era pouco, mas era o que eu podia dar. E ela sempre dizia que aquele dinheiro não pagava nem a metade das despesas que ela tinha com a gente. Eu ficava muito chateada, mas eu nunca fui de falar e brigar como o meu irmão Léo, por exemplo. Ele sempre brigava com ela, enfrentava. Os dois não se bicavam e ela adorava infernizar a vida dele, dizer que ele era um vagabundo, que não prestava, que não queria nem saber de estudar. Em algumas coisas ela tinha razão, mas ele não era assim e ela tinha que entender o que ele estava passando. Ele falava que ia dar um jeito de encontrar o nosso pai e a minha avó ria da cara dele. Dizia que nosso pai era um bandido, um salafrário, que nem na outra encarnação ela nos diria a verdade sobre isso. A cada dia a situação ia ficando mais complicada e eu me remoendo em culpa porque eu achava que eu nunca fazia o suficiente. O meu irmão cada dia mais revoltado e agressivo. Até comigo ele tinha mudado. Eu que trabalhava o dia inteiro e deixava de comprar coisas pra mim para dar o que ele achava que tinha que ter. Ele nunca perguntava como é que eu me sentia de ter largado a faculdade, de ter perdido a minha mãe, de ter abandonado os meus estudos, os meus sonhos, as minhas ilusões e trabalhar no escritório de quinta, ganhando uma miséria e gastando 3 horas numa condução lotada para chegar no trabalho. A tensão entre ele e a minha avó ficava cada dia pior. A minha avó sempre muito materialista e um dos problemas que ela tinha com a minha mãe era pelo fato da minha mãe ter um bom emprego quando estava viva e ela achava que minha mãe deveria proporcionar isso para ela. O ressentimento e o rancor que havia entre ela e o meu irmão só aumentava. Ele respondia e desafiava a velha a cada dia mais. Já haviam se passado 8 meses que eu e meu irmão estávamos na casa da minha avó. Quando eu conheci o Ney, ele acabou sendo a primeira pessoa, depois de tanta dor, que me deu um ombro, que me ofereceu um carinho, um apoio. E eu acabei cedendo. Eu andava carente, sozinha, cada dia mais tensa, e ele apareceu me mostrando que eu podia mudar a minha vida. Ele olhava pra mim e me colocava pra cima. Nós dois éramos muito diferentes. Primeiro porque ele havia acabado de se separar. Ele tinha 43 anos e eu apenas 20. Quando ele disse que me amava, eu entendi que a possibilidade de viver esse amor era a única coisa que podia me tirar da vida que eu estava levando. Eu me apaixonei como nunca havia me apaixonado. E aquele homem bem que podia ser o meu pai. Eu acho que no fundo era isso que eu precisava. De um pai e não de um namorado. Mas eu achava que era paixão e fui a fundo nisso. Eu
Eu estava realizada na minha vida afetiva, mas em casa a realidade era outra. O meu irmão estava cada dia mais incomunicável. A gente mal se via. Ele só sabia me pedir dinheiro, dinheiro e sempre reclamando da minha avó. Com ele eu mal conversava, pois era toda aquela paranoia do nosso pai e era muito chato. O Ney me dava dinheiro porque ele sabia da minha situação. E eu dava o dinheiro pro Léo. Era a única coisa que eu podia fazer por ele. De vez em quando eu negava, ele aproveitava um momento que eu não estava olhando e mexia nas minhas coisas até encontrar a minha carteira. Ele era capaz de me roubar, mas eu, por me sentir culpada, por não ter mais nenhuma paciência com ele, fazia vistas grossas. Eu mal sabia o que estava acontecendo. Para fugir dos problemas que eu não queria mais ver, eu apostei todas as minhas fichas na relação com o Ney. Ele era um homem experiente, com estabilidade financeira. Ele me proporcionava muitas coisas das quais eu sentia falta, pois eu tinha tudo isso quando a minha mãe estava viva. Ele me levava para jantar, a gente ia para casa dele, ele me dava presentes. E o principal, ele me ouvia, queria saber dos meus problemas, fazia o possível para me ajudar. O Ney falou que eu estava tomando os problemas dos outros para mim, que eu não tinha que me responsabilizar pelo meu irmão e que eu não tinha que entrar na onda da minha avó. Com ele eu conseguia me afastar de tudo aquilo que me parecia sem solução. Eu vivia escondida de todos, pois eu não queria que minha avó soubesse. Com ele eu estava no céu e eu esquecia de tudo que estava à minha volta. Entre a minha avó e o meu irmão, a coisa só piorava. Mas eu não queria nem saber. Havia chegado a hora de pensar em mim. E eu comecei a ver que, no fundo, eles não se importavam comigo. Eu sustentando meu irmão, que andava cada dia mais agressivo, mais cabisbaixo. E eles não queriam nem saber onde eu estive o tempo que fiquei fora. O meu irmão e a minha avó brigavam e eu ficava chocada. Ela dizia que ele era um delinquente, um marginal, um drogado. Mas eu não fazia nada. Eu tinha que pensar em mim, eu tinha que correr atrás da minha felicidade. Eu estava cansada de ser a idiota. E eu pensava que naquele momento era hora de pensar em mim mesma. Eu achava que minha avó falava aquelas coisas pro Léo por causa da arrogância dela. Mas ela estava certa. Ele havia se tornado um viciado e já fazia tempo que ele havia se entregado ao vício. Eu não prestava atenção e, na verdade, eu não queria nem saber. Afinal, eu me sentia preterida o tempo todo. E ali, eu estava pagando na mesma moeda, vivendo a minha vida. O dinheiro que ele pegava da minha bolsa já não era mais o suficiente para que ele pudesse manter o vício. Enquanto meu irmão se acabava nas drogas, eu só pensava em mim mesma e eu não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Quando eu fiquei sabendo mesmo, foi através de uma briga que ele teve com a minha avó. Tudo começou porque ela havia dito que se ele não trouxesse o botijão de gás que ele roubou de casa para trocar por drogas, ela iria até a polícia. Ele começou a xingá-la e eu acabei entrando no meio. Quando eu vi a cara do meu irmão, eu reparei que na verdade eu não olhava para ele há meses. O Léo era outra pessoa, o semblante dele havia mudado, os olhos perdidos no horizonte. Ele estava realmente muito agressivo e mandava minha avó calar a boca. Certamente porque ela sabia muito mais do que eu e ele não queria que eu descobrisse nada. Eu estava cansada. Aqueles problemas não eram meus. Eu não podia mais viver a minha vida em função disso. Quer dizer que o meu irmão havia se tornado um viciado. Enquanto eu ralava, ele gastando meu dinheiro por aí se divertindo. Não, eu estava cansada de ser humilhada. O Ney dizia que quando eu quisesse, nós poderíamos nos mudar de cidade e reconstruir a nossa vida bem longe deles. Eu decidi que essa era a hora. E fui embora sem levar quase nada. Eu saí achando que isso seria a grande solução dos meus problemas. Mas eu estava enganada.
O tempo acabou me mostrando isso, e através de muita dor e sofrimento. Eu engravidei, perdi o bebê, ele me traiu, me humilhou. Tudo aquilo que eu sempre acreditei era só uma superfície. Não foi fácil me desvencilhar, mas eu consegui me livrar desse homem e fui para o único lugar que eu ainda tinha, a casa da minha avó. Quando eu cheguei lá com uma mão na frente e a outra atrás, depois de ter virado as costas para tudo, eu me choquei com aquilo que eu me deparei. A casa estava horrível e o meu irmão estava num canto, parecendo um bicho. Eu mal reconheci o Léo quando vi. No tempo em que eu estive longe, a minha avó morreu e o Léo se jogou no mundo das drogas. Dava pra ver que tudo isso havia afetado muito a saúde mental dele. Parece que aí sim a culpa pesou. E eu decidi mexer nas coisas da minha avó, na esperança de achar algum dinheiro para custear o tratamento do meu irmão. E não havia dinheiro, mas eu acabei achando uma carta que revelou muitos detalhes do meu passado que eu não conhecia. A carta falava sobre o meu pai, e eu descobri que ele se chamava Paulo Henrique. Acabei achando o telefone dele nas coisas da minha avó. Liguei sem saber o que falar. Uma voz sofrida atendeu. Acabei abrindo o jogo com ele, pois eu não tinha mais nada a perder. Pior que estava, não podia ficar. Eu falei com aquele desconhecido que era o meu pai, e ele disse que sempre soube da nossa existência, mas optou por outra coisa. Eu estava arrasada e eu não queria conhecer aquele homem, mas eu pensei no meu irmão. Eu pensei que ele precisava encontrar o pai, quem sabe encarar o fato que aquele homem nunca nos quis e nunca se interessou por nós. Quando ele chegou em casa, eu o olhava e não vi um pai ali, o pai que eu imaginava quando eu era pequena. Era um farrapo humano, um homem maltratado, magro, deprimido. Quando ele viu meu irmão e disse que era o pai dele, eu fiquei olhando de longe. Eles tiveram uma longa conversa, beberam bem próximos. O meu irmão estava muito emocionado, mas isso foi mudando para outra percepção. O nosso pai era um alcoólatra, viciado em drogas, uma pessoa que havia destruído a sua própria vida. Um fracassado que escolheu ser um covarde do que encarar a vida. O meu irmão, dessa forma, tinha muita semelhança com aquele homem. Pai e filho, duas pessoas que estavam flertando com a morte. Muita coisa aconteceu desde então. O meu irmão está dando a volta por cima e acabou abandonando as drogas. Ele faz tratamento para dependência química e agora eu percebo o quanto somos parecidos. As nossas dores, as nossas saudades, todas iguais. Eu ainda não me perdoei por ter sido tão egoísta e ter abandonado tudo. Se eu tivesse sido menos egoísta, talvez eu ainda estivesse bem com o Ney. Eu poderia ter evitado muito sofrimento. E hoje eu percebo isso, mas não naquela época. Eu chorei muito depois que minha mãe morreu, mas uma coisa eu vi: a gente só se vive uma vez. O meu irmão se culpa muito e não quis mais nada com o nosso pai. Eu agi por impulso, mas a vida me mostrou pelo caminho da dor aquilo que eu poderia ter aprendido pelo amor.